Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, hein, vamos falar do que tá rolando no mercado, tá? Eu acho que o Eduardo Moreira, né, meu irmão Eduardo Moreira, fez aqui um bom apanhado que eu acho que eu posso comentar algumas coisas em cima, porque tem muita gente dizendo, porra, e o dólar, né, e o Banco Central, porra, vendeu um monte de dólar, fez leilão, tá torrando as reservas, é um ataque especulativo, é coordenado, mas o Galípolo disse que não tem ataque nenhum, mas a gente tá dizendo que tem, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. Para onde é que vai o dólar? Né? O Eduardo deu uma opinião aqui. Eu acho que tá bacana. Eu acho que a gente pode construir em cima. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos falar de mercado, porque é uma coisa assim importantíssima. E antes de falar do mercado no Brasil, só trazendo um ponto importante para vocês, que é o seguinte: no aftermarket, o que quer dizer aftermarket? Né? É um termo utilizado no mercado financeiro. Depois que o mercado fecha oficialmente, as pessoas podem fazer operações que não contam para esse dia. Como assim não contam para esse dia, Eduardo? Existem muitos contratos que as pessoas fazem, de toda ordem, que precisam da taxa de fechamento, por exemplo, do câmbio no dia de hoje. As pessoas têm que liquidar um contrato. Elas falam assim, eu vou te pagar o valor em reais equivalente a tantos dólares no dia 18 de dezembro. Quando chega no dia 18 de dezembro, você tem que saber qual é o fechamento. Então você tem um fechamento oficial, mas depois que o mercado tem o seu fechamento, passa um tempinho e ele abre novamente. E as pessoas podem fazer ali operações. No aftermarket, quer dizer, depois do mercado, o dólar chegou a bater 6,30, tá? E está a 6,29 agora. Então, ele subiu a... Só para contextualizar, caiu, tá? Chegou a bater no 6,30. Esse vídeo já está há 2 dias no ar, quando a gente está gravando aqui. E o Banco Central conseguiu segurar o dólar. Tá? Conseguiu recuar para R$6, 6,3, 6,5, não lembro, mas 6,6, alguma coisa assim, mas em torno de R$6. Além do que tinha subido ao longo do dia. E aí, antes de falar de Brasil, vamos só trazer um ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: hoje, nos Estados Unidos, os mercados tiveram, principalmente os mercados de ações, um dos piores dias dos últimos tempos. Só para vocês terem ideia, tá? O Dow Jones caiu hoje, que é o índice americano de ações, que representa as empresas mais tradicionais americanas. Ele caiu mais de 2,5%. O S&P, que é a das maiores empresas americanas, caiu em torno de 3%. E o Nasdaq, que é o das empresas de tecnologia, caiu mais de 3,5%. Mas eu vou dar um dado agora que eu acho que vai chocar vocês. Hoje foi o 10º dia consecutivo de queda do Dow Jones. Isso é a primeira vez que acontece em 50 anos. Tá? O mercado americano ele vem subindo muito mais do que o resto do mundo. As pessoas estavam falando que em alguma hora viria uma correção. E hoje a gente teve o 10º dia de queda consecutiva do Dow Jones. Não é a maior queda em 50 anos, mas é a queda mais duradoura, ou seja, 10 dias seguidos de queda. Então, E o que o Edu está falando é o seguinte: há já uma expectativa, tá? Muita gente fala inclusive em bolha, de um ajuste do mercado de ações dos Estados Unidos por causa desse crescimento que vinha tendo há tanto tempo. Normalmente esse ajuste ele acontece quando tem um estouro de uma bolha, uma crise e um ajuste abrupto. Não é isso que vem acontecendo. O que o Edu está chamando a atenção é que o ajuste está sendo feito no médio prazo. Não vou dizer longo prazo, porque não chega a ser longo prazo, mas no médio prazo. Né? Ou seja, uma perda contínua, duradoura no mercado dos Estados Unidos. Agora ele vai explicar por quê. É a queda mais duradoura em 50 anos. Entrou uma manchete aí que isso. Então tá bom. O pessoal já botou umas 3 vezes essa manchete para mostrar. Realmente tá todo mundo impressionado com esse 69% aí. Mas aí voltando para a história aqui do mercado. Por que o mercado americano caiu tanto hoje? E aí a gente vai relacionar um pouco com essa questão do dólar aqui no Brasil. Hoje teve reunião do Fed americano, como se fosse a gente vê reunião do Copom aqui no Brasil. Sim. Teve uma reunião do Fed nos Estados Unidos para decidir a taxa de juros nos Estados Unidos. E ela caiu 0,25%. Era o esperado, mas 2 coisas aconteceram que não era esperado. A primeira delas, não foi unânime a decisão, e a presidente do Fed, né, de Cleveland, que você tem vários Feds lá que votam com o presidente do Fed americano e decidem o rumo das taxas de juros e qual vai ser a taxa de juros. A presidente do Fed de Cleveland, ela falou o seguinte: por mim não caía nada. Ela votou para não cair nada. Então as pessoas ficaram assim impressionadas, porque como assim votou para não cair nada? E o Fed fez um comunicado dizendo que só espera 2 quedas de juros em todo o ano de 2025, menos do que estava sendo previsto antes. Por quê? Aí ele explicou o motivo. A inflação está se mantendo mais alta do que a gente esperava e
a nossa projeção é que ela vai continuar se mantendo mais alta do que a gente esperava. Então, assim, só complementando também. 2023, 2024, o mercado vinha pressionando nos Estados Unidos para que acontecesse uma elevação, uma redução da taxa de juros. Tá? Então, repetindo, 2023, 2024, há uma pressão no mercado nos Estados Unidos por uma redução da taxa de juros. Por quê? Porque o Federal Reserve elevou a taxa de juros nos Estados Unidos para tentar segurar a inflação. Os americanos não estão acostumados com a inflação que eles vêm convivendo, para tentar esfriar, sobretudo, o mercado de trabalho, que vem com números muito fortes, pressionando, né, a inflação nos Estados Unidos. O remédio para a inflação, o liberal não sabe encontrar o outro, taxa de juros. Então houve uma elevação da taxa de juros. Não é grande, se a gente comparar com as economias do resto do mundo, mas a economia dos Estados Unidos ela é muito grande, muito alavancada, e o que a gente tem é um quadro onde fundos de pensão, grandes bancos, eles vão ter comprado título a uma taxa de juros inferior a essa depois da elevação, o que coloca uma pressão, né, sobre os ativos desses bancos, levando inclusive a ameaças de quebras. Se vocês lembrarem, em 2023 a gente teve uma mini quebradeira do setor de tecnologia, ali das startups nos Estados Unidos, que foi corrigida por uma intervenção do Federal Reserve. Então vejam, para que isso não se contamine, há uma expectativa de que haja um espaço na economia dos Estados Unidos para haver uma redução da taxa de juros. Então o mercado está esperando essa redução, já aí mais flagrantemente a partir de 2024, mas desde 2023. Começou a acontecer esse ajuste nos juros, o que dá um certo alívio para esse setor da economia dos Estados Unidos, né, para o setor financeiro. Só que o que o Edu está dizendo agora é que isso mal começou e já vai acabar. E mais, eles já estão prevendo que é provável que o Federal Reserve tenha que, inclusive, voltar a elevar os juros. Então veja, o mercado nos Estados Unidos se preparou para uma redução, pressionou por uma redução, a redução mal começou e já disse que vai acabar e que, inclusive, pode voltar a subir. E é isso que está pressionando o mercado nos Estados Unidos. Porque a gente vai ter bancos, porque a gente vai ter fundos de pensão, fundos de investimento, que tomam prejuízos com essa taxa de juros. E aí a gente tem que entender que a situação dos Estados Unidos impacta o mercado de divisas no planeta todo. Ou seja, moedas do planeta inteiro estão apanhando para o dólar neste momento, por causa dessa situação dos juros nos Estados Unidos. O real não é diferente. E nós ainda temos uma outra questão, que é a peculiaridade do real. O nosso mercado de câmbio, ele é mais volátil do que os nossos pares, ou seja, do que os países de economia do mesmo tamanho. Tá? Ele é mais volátil, ele oscila mais. Por quê? Porque nós temos um grau de indexação maior na nossa economia e uma inflação estrutural já elevada. Então, nós temos um mercado que rapidamente assume expectativas pessimistas, porque sabe da indexação da nossa economia e o peso que o dólar faz sobre essa indexação que pressiona a inflação. A inflação pressionada, mais taxa de juros. Mais taxa de juros, menos atividade econômica. Então isso cria um ciclo negativo na nossa economia que assusta, tá, os grandes investidores, produzindo um efeito manada sobre o dólar. Nesse sentido, o que eu defendo? Olha, a gente tem que tomar as rédeas da expectativa, né? Colocando o Banco Central à frente das expectativas, estão controlando a taxa de juros no curto prazo e interferindo no mercado de câmbio, interferindo no mercado de juros futuros, que é o que o Banco Central fez nos últimos 2 dias, que eu estou falando para fazer desde 2023. Né? Porra, aí o Banco Central entrou, quinta e sexta-feira, surto mais maluco, né, sobre pressão do dólar. Por quê? Porque a gente teve a elevação da taxa de juros, boa parte do pacote de corte de gastos do Haddad foi esvaziado, né, pelo gastar mais com os juros e pelo que aconteceu no Congresso, que também houve uma certa desidratação. Mudança de patamar de expectativas dos Estados Unidos e um ataque sobre o real. Aí o Banco Central entrou e vendeu, sei lá, entre swap, leilão à vista e intervenção no mercado de títulos, trocando títulos para conseguir, a partir da manipulação dos prazos, colocar a taxa de juros futuro onde ele quer, a gente derrubou 100 pontos da taxa de juros futuro,
com a atuação do Banco Central e trouxe o dólar de 6,30 para 6. Ah, mas gastou 30 bilhões. Foda-se se gastou 30 bilhões para fazer isso. No ano, as nossas reservas renderam 40 bilhões. É para isso mesmo que o Banco Central existe. Para tomar conta da situação e acabar e dizer quem é que manda. Dizer quem é que manda. Foi o que aconteceu. Por quê? Porque o nosso câmbio ele é muito volátil em função dessa expectativa, o mercado muito concentrado, na mão de poucos grupos, eles manipulam completamente o nosso câmbio, gente. É meia dúzia de fundos de pensão e de bancões que botam o preço do dólar para lá ou para cá. Só que é aquilo que eu estava falando aqui em off, gente, o nosso Banco Central tem de ativos em dólar mais de 350 bilhões. Para nível de comparação, o mais rico do mundo, que é o Elon Musk, tem 400 bilhões. Claro, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de fundos de investimento, né? Mas o Banco Central, no nosso mercado, que é desse tamanho, é o mais forte. E é como numa partida de pôquer. Os caras com medo, porque eles estão com as cartas ruins, mas tem ficha. O que eles fazem? Eles vão all in. Tá entendendo? Para quê? Eles querem ver o jogo do adversário? Querem que o adversário bote as cartas na mesa? Não! Eles querem que o adversário corra. Mas o que acontece se o adversário tiver mais ficha? Que no caso é o Banco Central, que tem mais ficha que todo mundo. Então ele vai ao win. Então o Banco Central diz, você vem com as suas fichas, então estamos aqui, ó. E aí o que o Banco Central faz? Ele corre com o adversário. Então o Banco Central não precisa quebrar o mercado todo, basta quebrar 1, 2 e tomar a rédea. Foi o que mais ou menos aconteceu entre quinta e sexta-feira. Vamos ver se ele vai continuar. Vamos ver se ele vai continuar. Tá? No meu entendimento, ele tem que continuar. Porque é uma chantagem também, tá, gente? O Banco Central só atuou mesmo depois que a coisa passou na porra da Câmara. Porque até então não tinha atuação nenhuma. Com o Bolsonaro, o nosso Banco Central atuou mais de 100 vezes. Com o Lula, 2 ou 3. E o pau torando, né? O dólar indo pra puta que pariu, saltou de 5 para 6, isso vai virar inflação. E agora eles ganharam. Agora eles ganharam o jogo, tá? Resumindo, assim, eu queria deixar pra falar aos pouquinhos, mas assim, agora eles ganharam. Tá? Porque passou no Congresso, esvaziaram o BPC, impediram a limitação dos supersalários, quer dizer, pau torando no lombo do trabalhador, taxa de juros na puta que pariu, né? Vão matar o que tem de atividade econômica. Nós vamos ter agora, esse Natal, vai ser o melhor Natal pro varejo na última década, vai. Não, eu vou chutar, mas eu me arrisco que eu não tô errado. Você entra num shopping center hoje, tá bombando, tá explodindo. Eu moro no litoral. Ontem eu me fudi pra cruzar a cidade. Isso aqui tá explodindo de gente. Olha, uma década que eu não vejo as pessoas gastando dinheiro que nem então. Tá? Isso é economia de verdade. Pegue e olha os dados do varejo do Brasil. Produção industrial, formação bruta de capital fixo. Tá tudo subindo. Nós vamos meter 4% do PIB. E o mercado tá em pânico. Acabou, porque agora ainda não estamos sentindo, mas essa subida do dólar de 5 para 6, isso é inflação no lombo. Mas demora, tem um delay, vocês vão ver o reajuste que vai vir agora. Com esse tarifaço de juros não tem investimento na economia nacional, então assim, o que estava subindo da indústria já era, o que está subindo no atacado já era, o que está subindo na formação bruta de capitais, de formação bruta de capital fixo já era. Por quê? Com o Tesouro pagando 15%, não tem economia que resista, gente. Porque não existe investimento na economia real que pague 15% ao ano. Não existe. Não existe. Então, se o Tesouro está pagando 15%, ferrou, fudeu, não tem economia que funcione. Hã? Então, o mercado chantageou, jogou na parede, encheu de soco na cara e o governo entregou. Aí foi lá o Lula fazer a reuniãozinha com o Galípolo do lado. E vou dizer, já que eu tô puto e tô falando, o Galípolo não tem perfil para ser um banqueiro central de esquerda. É emocionado. Não é pela idade, que ele tem pouca, né, para esse tipo de cargo. Mas com essa idade já daria para ter estatura. O Galípolo não tem. Ele tá emocionado. Ele tá embasbacado com o poder. Ele quer agradar os círculos que tradicionalmente ocupam esses espaços que ele tá ocupando agora. Ele tá deslumbrado. E nós não precisamos de um banqueiro central deslumbrado. Nós precisamos de um banqueiro central porreta.
porreta, que não aceite ser intimidado, que seja do métier, que não fique deslumbrado com a posição. O Galípolo tá deslumbrado. Eu falo isso com dó. Porque ele vai continuar, tá dando toda a pinta de continuar a política do Campos Neto. Por quê? Para ser aceito naquele círculo ali. Ele não quer peitar aquele círculo ali. E veja, com a anuência do Lula, por indicação do Haddad. Então foi jogada a toalha, tá, gente? Aquela reuniãozinha, aquela coletivazinha do Lula com chapéu de palha do lado do Galípolo, do lado do Haddad, aquilo ali foi a jogada de toalha. E aquela jogada de toalha foi a senha pro Banco Central entrar e acabar com a festa. Acabou a festa, tá? Fim de festa, quem lucrou nessa porra aí, tá? Fim de festa. Mas é fim de festa para nossa economia também. Então aproveite bem agora esse Natal, esse Ano Novo, economia aquecida, porque não vai ter mais. Não vai ter mais, tá? É isso. Pronto, falei. Então a gente não pode cair muito juros, porque como o desemprego está baixo nos Estados Unidos, isso vai pressionar preço e a inflação vai ser alta. Quando os Estados Unidos fica preocupado com isso, né, e com a inflação, e não cai juros como o pessoal estava achando, isso impacta o ritmo de crescimento econômico nos Estados Unidos. E isso impacta o mundo inteiro. E toda vez que a taxa de juros se mantém alta nos Estados Unidos, as pessoas mandam dinheiro dos outros países para os Estados Unidos. E isso faz com que as moedas se desvalorizem em relação ao dólar. Dito isso, o real é a moeda que mais tem se desvalorizado em relação ao dólar. Por que ela mais tem se desvalorizado em relação ao dólar? Aí a gente vem para aquilo que da última vez eu vim aqui no N2 e expliquei, né? O mercado, ele entra num ciclo de apostar contra. Quando ele aposta contra, ele faz com que a taxa do dólar ela suba muito. Quando a taxa do dólar sobe, as taxas futuros, a taxa futuro dos juros sobem também, porque você fala, com dólar mais alto você vai ter inflação. Para segurar a inflação você vai ter que subir juros. Na lógica, que é a lógica que funciona aqui no nosso tripé macroeconômico do câmbio flutuante, da taxa de juros e inflation target ali, né, que é a meta de inflação. Então você fala o seguinte, se o dólar subir, a inflação vai subir, se a inflação subir, eu vou ter que subir juro. Só que quando você sobe o juro, você desacelera a economia e faz com que as pessoas investam menos. Quando as pessoas investam menos, as pessoas ficam achando que o Brasil, enfim, vai ter um problema para continuar o seu crescimento necessário para equalizar suas contas, a sua situação fiscal, sai investimento no Brasil, o dólar sobe mais, sobe mais, aí você começa um ciclo negativo. É isso aí. Então vejam, todo mundo está apanhando pro dólar. O Brasil apanha mais por quê? Porque nós temos essa questão estrutural, da inércia da nossa inflação ser difícil de vencer. Nós temos um mercado concentrado na mão de gente muito rica, que entra em pânico e aposta contra o governo em efeito manada por crise de expectativa. Mas é aquela coisa, aposta contra o governo. Por isso eu usei a analogia da mesa de pôquer. Você não consegue ganhar apostando contra de quem tem mais ficha que você. Ninguém tem mais ficha que o Banco Central. Então o negócio é o Banco Central atuar, tá? Tudo piora. E você tem o ciclo virtuoso e vicioso. Isso que a gente está vendo é um ciclo vicioso, onde a piora traz piora que traz piora. Quando o mercado todo aposta na piora, você começa com a especulação. E vamos lembrar um dado importantíssimo, que as pessoas falam muito pouco. Hoje, de cada 10 notícias, matéria da Piauí, da revista Piauí, que por sinal é um bom exemplo disso, mas de cada 10 notícias que a gente lê de economia, 8 são de portais, sites ou jornais cujo dono é alguém do mercado financeiro. É um banco ou uma corretora. As pessoas se esquecem disso. Não era assim há 20 anos atrás. É assim hoje. O mercado tinha influência sobre a mídia, mas não era dona da mídia. Então hoje... É isso, gente, tá? O Edu tá desenhando aí. Então, assim, vejam, o que eu tô dizendo é, esses bancos, esses fundos que produzem um efeito manada, que na verdade configuram um ataque especulativo, eles são pautados por expectativas. E essas expectativas são influenciadas pelos veículos de comunicação de massa, pela mídia de massa como um todo, pelos aparatos de dominação, que estão na mão justamente desses operadores que lucram com isso, gente. Estão entendendo? Que lucram com isso. E produz essa dificuldade. Tá? Produz essa dificuldade. Porque vejam, gente, o Brasil não tem crise fiscal. Olha que doideira, gente, que doideira. Estão tudo louco agora, essa crise de expectativa, esse efeito manada, essa pressão sobre o dólar. Gente, o déficit fiscal 2024
agora no final do ano, é menor do que o próprio mercado previa no início de 2024. Então que pânico é esse, caralho? Tá entendendo? Não tem crise fiscal nenhuma, gente. Tem uma chantagem. E veja, eu não estou dizendo que há um movimento coordenado, os caras se reuniram, fizeram uma reunião, traçaram um plano. Não, é intoxicação ideológica, pânico, baseado em expectativas criadas pelos próprios agentes de mercado que pautam a grande mídia. Tem o que fazer contra isso? Tem. É o Banco Central acabar com a farra. Mas como é que você vai fazer o Banco Central acabar com a farra se o banqueiro central é do time que está produzindo esse efeito? Não tem como, tá? Não tem como, tá? Por enquanto ainda tem a desculpinha, né, de dizer que ele é o Banco Central do Bolsonaro. Rapidinho não vai ter mais essa desculpa, tá? E nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. O poder de especular se somou ao poder da narrativa, de você criar a notícia que você quiser. E se somou ao poder explosivo das redes sociais, de você criar pânico, de você criar tudo que você quiser. Então isso está acontecendo. Eu, infelizmente, acertei aquilo que eu falei na última vez que eu vim aqui no N2, que eu falei, olha, a esquerda está minimizando isso, dizendo que isso é só papo da Faria Lima. Eu falei, não, o negócio não é só papo, não. A gente pode estar entrando num movimento que vai se retroalimentar e vai levar a gente para uma situação crucial. Eu falei isso no último N2, tem até corte meu na internet. Aconteceu exatamente o que eu, infelizmente, queria estar errado, mas aconteceu exatamente o que eu tinha falado. Chegamos agora a 6h30. E aí tá todo mundo achando, cara, ferrou, agora vai para 6h50, vai para 7, o Brasil vai quebrar, vão pedir o impeachment do Lula. Não é isso. Não é isso, porque as pessoas se esquecem do princípio básico de para que você faz uma chantagem. Ninguém faz uma chantagem para matar o refém. Sim. As pessoas fazem chantagem para negociar. É isso que as pessoas têm que entender. O que vai acontecer agora? A turma da Faria Lima, sabe o que ela está fazendo nesse momento? Ela está olhando para o telefone, esperando o telefone tocar. Com a faca aqui encostada no pescoço do... Ela sabe o seguinte, cara, porque chegou num ponto que o governo falou, ferrou, porque com dólar a 6,50 não tem como, a inflação vai lamber, a inflação vai subir. Com a inflação lambendo, a opinião pública vai se voltar contra o governo vai perder popularidade. Não tem como, se os preços começam a subir muito, as notícias ficam todas ruins, o governo perde popularidade. Se o governo perde popularidade, o mercado fica todo ruim, etc., só para até falar uma coisa, só para deixar registrado, no dia 18 de dezembro aqui, junto com isso tem outro plano acontecendo, que estão começando a criar uma narrativa que o Milei fez deu certo na Argentina, que é uma mentira. As pessoas estão vendo uma pobreza enorme, estão sem emprego. O Milei, a dívida, a maneira que ele fez para comer dívida foi com inflação no lombo da classe média e do pobre argentino, que não consegue tirar dinheiro e ter outro país, mas estão criando uma narrativa ao mesmo tempo, que o que ele fez lá está dando certo. Daqui a pouco essas duas histórias vão se unir, tá? As duas histórias, do que eles estão criando de história no Brasil com o que estão criando de história na Argentina, as duas coisas vão se unir. Pode escrever o que eu estou falando. Mas aí o que está acontecendo agora? Nesse momento, a turma da Faria Lima está olhando para o telefone, com um sorrisinho maroto no... Isso foi gravado no dia 18 de dezembro, tá? Eu tô gravando aqui no dia 21 de dezembro. E eu vou dizer, esse telefonema que o Edu tá falando já rolou. O banqueiro central já acordou, por quê? Porque o que eles queriam era uma atitude do Congresso do jeito que ela veio, tá? Do jeito que ela veio. Por quê? Não se mexeu na questão da reforma da renda, que foi o que assustou ali a galera no anúncio do Haddad, né? A reforma sobre o imposto de renda, ali a isenção. Não se toca nisso, né? Isso ficou na volta, a gente compra, e aí você sabe como é que é. E também não se tocou nos super salários e tal, mas aprovaram o corte sobre os mais pobres, que era isso que eles queriam. É isso que eles queriam. Então a chantagem vem em linha certa. O Galípolo já disse que vai continuar a política do Campos Neto, já tem 2 ajustes na taxa de juros, mais 1 ponto percentual em cada uma das 2 próximas reuniões. Quer dizer, eles já conseguiram. A pressão já fez efeito. Tá? Na boca, esperando o governo ligar e falar assim, tá bom, o que você quer? Vai, preciso da tua ajuda, me diz aí o que você quer. E é isso que vai acontecer. E o que eles querem, Edu? Não tenho dúvida. Privatização? É mais privatização? O que é? Mais eles querem corte? tudo que a gente já sabe, cara. Eles querem corte, eles querem privatização. Não, o que eles querem, eles também querem isso que o Edu tá falando, mas eu acho que o centro até nem é esse. Isso aí é o que vem de lambuja. O que eles querem é aquilo que eles estão, inclusive, falando abertamente. Eles querem elevar o desemprego. Eles querem reduzir o ritmo de crescimento da economia.
Nós temos que entender a funcionalidade disso. O que pressiona, tá? Veja, nós temos uma margem, tá, de lucro muito apertada quando o Brasil cresce. Por quê? Temos uma inflação estrutural elevada, que requer taxa de juros estrutural elevada. Taxa de juros estrutural elevada faz com que o prêmio sobre os títulos públicos sejam elevados, fazendo com que fique difícil a vida da indústria, da economia de verdade, da economia real, que tem que competir com essa taxa de lucratividade paga pelo Banco Central. Aí o que acontece? Quando a economia acelera, há uma pressão sobre o custo unitário do trabalho, que é o salário do trabalhador. Salário do trabalhador. Então essa margem que já é apertada pela própria estrutura produtiva brasileira, ela some. Aí o que a nossa plutocracia faz? Ela pressiona o governo para produzir desemprego e frear o aquecimento da economia. Com a produção do desemprego, se barateia a mão de obra, tá? E aí aquilo que eles perdem na massa do lucro, porque a economia, né, menos aquecida tem menos massa, eles ganham na margem de lucro. Então, além de ter a funcionalidade deles reduzir o custo unitário do trabalho, aumentando a margem de lucro, eles disciplinam a classe trabalhadora, então acaba com greve, acaba com sindicalização, acaba com o poder político da classe trabalhadora, e eles matam os capitalistas mais fracos, que não conseguem suportar a redução da massa do lucro. Matando os capitalistas mais fracos, esses capitalistas que já são os mais fortes, os mais ricos, eliminam eventuais concorrentes. Então eles produzem uma maior concentração da riqueza. Os pobres ficam mais pobres, os mais ricos ficam mais ricos, os mais ou menos quebram, disciplina a classe trabalhadora, e aquilo que eles perdem na massa do lucro, eles ganham na margem do lucro. A crise tem funcionalidade, meus amigos. A crise tem funcionalidade. A crise nunca é para todo mundo. A crise é para nós. Vamos entender? A crise é para os pobres, a crise é para os trabalhadores. Crise para o rico significa oportunidade. Tá todo mundo ferrado, um monte de gente com prejuízo. Ainda mais sardinha que entrou na bolsa, né, nesses últimos anos aí, agora que tá de graça. Sabe o que tá acontecendo agora? Os tubarão estão entrando na bolsa e comprando o prejuízo das sardinhas tudo. Porque a crise na bolsa, o pessoal não tá nem aí. Eles vão comprar, agora que tá de graça, e vão deixar lá. Porque eles não precisam de liquidez. Quem precisa de liquidez é a sardinha. Essa já se fudeu. Entendeu? Aí agora os tubarão entram, compram tudo, e deixam lá 1, 2, 3 anos, quanto for, foda-se, eles estão ganhando para outros lados. Depois eles realizam essa merda. Porque a crise é só pra quem é pobre. Eles querem que, quando, enfim, as coisas forem decididas agora, eles deem a benção deles para ser feito do jeito deles. Eles querem isenção, quer que não suba em momento algum o imposto sobre os donos dos bancos e sobre os bancos. Eles querem que ninguém mexa com empresas que vá atrapalhar as empresas que eles são sócios e são donos. Eles querem tudo que eles sempre quiseram. Mas agora, o que acontece? Rodrigo, Chico, etc., tem placas tectônicas se movendo no Congresso, estão decidindo qual que é o imposto disso, qual que é o imposto daquilo, se vai cortar isso, se não vai cortar aquilo. E aí eles estão falando o seguinte, olha só, já que vocês estão decidindo isso tudo, vocês estão precisando de ajuda. Eu posso ajudar. Liga para mim. Aí no começo, qualquer governo, eu não vou ligar nada, né? Eu vou peitar, eu sou grande, eu sou o governo. Chega numa hora, como a lógica, e eu falei isso da última vez que eu estive aqui, a lógica é feita na dependência do mercado, independente de qualquer coisa. A gente é dependente do mercado, por isso até que eu contei a história da caderneta de poupança e de outras coisas para a gente se desvencilhar disso. Mas hoje é a lógica do mercado brasileiro. O mercado vai ligar. O governo vai ligar para o mercado. Eu não tenho a menor dúvida. Porque todos ligam. E aí vai ligar, o mercado vai dar as condições. E aí o mercado vai melhorar. E sabe por que o mercado vai melhorar? Porque para o mercado é ruim também piorar sem limite. Porque quando piora sem limite, aí você começa com chute na canela. Porque o governo pode dar chute na canela. O governo pode chegar e falar assim, eu vou fazer um controle de divisa agora. Então eu vou fazer o seguinte, não pode mandar dólar para fora. Eu vou começar, aí começa a botar, eu vou para quem mandar o dólar para fora. Não no governo do Lula, né, Eduardo? É que assim, tem o que fazer? Tem, gente. Tem o que fazer, tá? Porque é isso, tá sendo discutido o núcleo duro da reforma tributária, o IVA, né? O nosso imposto sobre valor agregado. Então, qual alíquota vai ser? Quem vai ter alíquota especial? Isso aí, gente, sabe o que é? Isso é conflito distributivo na veia. Na veia. O mercado está querendo mostrar o tamanho do pau que tem.
Estão entendendo? Estão dizendo, vocês estão discutindo isso porque agora é conflito distributivo na veia, então nós vamos ver nesses 9 fora aí quem é que ganha e quem é que perde. Então nós vamos botar o nosso pau na mesa para quê? Para que nós não fiquem com essa parte que perde. Estão entendendo? Tem o que fazer? Tem. Mas tem que enfrentar aí, né, galera? Tem que enfrentar. Não é a postura do governo PT enfrentar. Não é. Porque não é qualquer enfrentamento, não. O governo que quiser enfrentar isso aqui no Brasil tá comprando uma briga gigante. Tá? Na Venezuela tentaram enfrentar. Veja o que aconteceu com a Venezuela. Eu acho que a Venezuela hoje tá melhor do que antes. Mas olha o custo dessa luta. Tá? Bolívia e Equador já tentaram enfrentar. Olha o custo da luta. Tá? Sobretudo na Bolívia, né? Até hoje está sendo muito custoso. Com isso eu estou dizendo que não é para enfrentar? Não. Eu estou dizendo que nós temos que pagar esse custo. Nós só vamos passar disso que a gente tem na nossa economia, de ser refém dessa turma, quando nós tiver um governo disposto a pagar esse preço, que vai ser alto. Vai depender do povo mobilizado na rua o tempo todo. Mas não vai ser o governo do Lula, gente. E sabe por quê? Que eu não cobro mais? Porque o Lula nunca prometeu isso. Tá? Eu nunca me iludi. Eu sempre soube, olha, o Lula é melhor que o Bolsonaro, vamos votar no Lula, vamos eleger o Lula. Mas é isso aí. É isso. E uma das coisas boas de ser velho é não ser surpreendido sobre essas coisas. E não adianta ficar dizendo agora, só... Por quê? Porque o meu papel aqui não é malhar o governo Lula. É explicar. E você que está me assistindo aqui tem que entender. É isso, não vai ter esse enfrentamento. O que o governo Lula vai tentar fazer é o que está fazendo até agora. A chance de dar errado é muito grande. Sabe o que é que o governo Lula está fazendo até agora? E eu me admiro com o meu poder de estar certo. Porque eu disse isso quando o Haddad apresentou o arcabouço fiscal lá atrás. Eu disse, olha, isso é muito ruim. Qual é a chance disso não ser 100% ruim? É o governo estar mentindo. É o governo tentar enrolar o mercado. E como o governo não quer enfrentar, porque não é essa a natureza do governo Lula, ele vai tentar agradar a 2 santos. Mas o cobertor é curto. Tá entendendo? Então eles estão enrolando o mercado. O mercado já percebeu que o Lula está enrolando eles. E dobrou a aposta. E o que o Lula fez? O Lula baixou o tom. Opa, não deu certo. Então vamos entregar mais do que eles querem. Porque a opção do governo Lula não é o enfrentamento. Não é o enfrentamento, tá bom, gente? Não é essa a opção do governo Lula. E eles tentaram, né, ludibriar o mercado, o que é impossível, tá? Porque eles já entenderam. E aí o que fizeram? Eles dobraram a aposta. E aí o que o Lula fez? Baixou a bola. Foi isso, tá, gente? Foi isso. Porque teria que enfrentar essa porra. Tá? Se era difícil de enfrentar sem o banqueiro central, agora nós vamos ter o banqueiro central. Vai haver enfrentamento? Duvido. Duvido. Já perdemos. Já perdemos. A coletiva de imprensa do Lula de chapéu de palha do lado do Galípolo é a nova carta aos banqueiros. Perdemos. Tá? Aproveitem o Réveillon da economia aquecida. Ano que vem não teremos. Vai ter uma taxa gigantesca. Aí começa a fazer a heterodoxia, que é o que a turma morre de medo. Porque aí pode pegar no bolso deles, pode engessar dinheiro deles, pode congelar dinheiro deles. Não falando do mercado, não é congelar poupança, não é nada disso. É mexer com o dinheiro grande da turma, que eles não querem também. Eles sabem que se vai no limite, não resta alternativa para o governo. Nenhum governo quer fazer isso. Você perde investimento de fora, você perde um monte de coisa. Mas quando você chega no limite do limite do limite... Mas não vai acontecer. E eu duvido que o mercado cogite que o PT... Se bem que, cara, cogitam sim, cogitam. Porque assim, são burros, gente. São burros. Gente, mais de metade dos operadores de mercado continuam sendo bolsonarista. Os caras, às vezes, estão lá manipulando fundos bilionários e são umas topeiras. Tem muita gente no mercado financeiro que acha que o Lula é comunista, que acha que o Lula pode fazer esse tipo de coisa que o Edu tá falando aqui.
Sendo que a gente sabe que a chance de haver esse tipo de heterodoxia no governo Lula é zero. A chance de acontecer isso no governo Lula é zero. Mas podem acreditar, a Faria Lima tá crivada de otário achando que o Lula é comunista e que vai fazer alguma coisa. Sendo que nunca houve nenhum lampejo desse tipo de coisa em nenhum governo do PT. Isso é feito, é só olhar a história, que foi feito várias vezes. Então tá naquele ponto que o mercado tá assim, esticamos o suficiente para o cara negociar, o cara precisa que a gente ajude ele, porque senão ele vai agora entrar no momento de perder popularidade, que ele também não quer, e a gente não quer que o cara chute na canela, e pô, a gente já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, já deu o nosso recado, agora a gente consegue o que a gente precisa, e o mercado volta à normalidade. Vai voltar para 5,50? Não vai, não vai. Mas a minha aposta é que não vai sair piorando para sempre, porque a qualquer momento o telefone da Faria Lima ele vai ligar e a gente não vai nem ficar sabendo que isso acontece. E outra, tá? Eu acho que não, tá? Eu acho que se o Banco Central manter a postura de quinta e sexta-feira, nós estamos gravando hoje aqui, dia 21 de dezembro, sábado, tá? Acabou. E aí eu tô com o Edu, não deve voltar é muito difícil, mas deve se estabilizar na faixa dos 6. Isso já é uma inflação contratada, não tem escapatória, então nós já vamos começar com uma pressão inflacionária no ano de 2025. Mas se não subir mais, dos males o menor. Dos males o menor. Porque o que eu digo do dólar é sempre isso. O problema não é qual a relação do termo de troca, quanto é que tá o dólar. O problema é a escalada. Tá? 6-1, então que seja 6-1. Vamos trabalhar com isso aí. Isso pode ser bom para a nossa indústria, pode ser bom para a nossa exportação, pode ser bom para o nosso mercado interno, se nós utilizar isso junto com outros fatores. Só não pode subir 6, 6,5, 7, 7,5. Aí isso é o fim. Isso aí acaba com o poder de compra, isso vira tudo inflação, então não dá. Já fizeram a merda, saiu de 5 para 6, já contrataram uma inflação que termine aí. Que termine aí. Tá? Vamos ver como vai ser a postura do Banco Central na segunda-feira. A minha aposta é que seja essa postura e que a moeda finalmente se estabilize. Aconteceu. Mas vai ter um combinado para os dois lados saírem vivos da história. O mercado 10 vezes melhor, porque ganhou dinheiro nessa piora toda. Mas para os dois lados saírem vivos dessa história, vai ter em algum momento aí esse combinado, esse acordo de cavalheiros. O que me ocorre na metáfora do Edu, da chantagem, e eu fico pensando naquela cena de alguém que sequestra e coloca a arma na cabeça do outro, é que às vezes dá errado. Às vezes, quem está sequestrando acaba executado ou executa a vítima, né? Então, às vezes pode dar errado, né, Edu? Assim, com certeza. Um dos dois lados... Isso que eu estou te falando é cheio de risco. É cheio de risco. Eu acho que o risco não é do mercado. Tá? Não é do mercado. Pode dar tudo. O dólar, é claro que o dólar pode ir para 7. Uhum. É claro que a inflação pode, a partir de agora, lamber geral. O governo pode ter popularidade, o mercado pode perder dinheiro, pode começar a ter heterodoxia, controle de... Pode ter um monte de coisa. Mas eu só estou falando assim, não é feito para isso. O sequestro não é feito para o cara ir preso e matar o refém. Tem um motivo, né? Sim. Então a turma lá, ela tá ali esperando o telefone tocar para conseguir o que ela queria. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, eu gostei, eu gosto das análises do Edu, eu divirjo normalmente pouco, gosto da retórica dele e deu para eu falar bastante coisa que eu queria falar desse assunto. Tá? E assim, o Galípolo, né, gente, quando foi indicado o Galípolo, eu já conhecia o trabalho do Galípolo antes. Eu achei ok, massa, né? O problema não é a produção pretérita dele, que em linhas gerais eu acho ok, muito melhor do que a linha liberal. O problema é o que ele começou a fazer depois desse momento. E é uma tônica constante, galera. Você pega o heterodoxo, quando ele vai ser um policymaker mesmo, ele no instantinho vira ortodoxo, de medo da bancada que está ali, botando pressão sobre ele. Se o governo não exigir isso dele, ele já entra capitulado. Então a produção intelectual do Galípolo, anterior a ele Banco Central, infelizmente não me deixa otimista, tá bom? Não me deixa otimista. Mas vamos ficar por aqui, eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Se vocês chegarem aqui até o final, por favor, deixem o seu like, confiram se estão inscritos no canal, comentem aqui embaixo o que vocês quiserem, dê opinião, divirjam, convirjam, enfim, tá bom? Era isso hoje, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.